Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da palavra desse domingo nos chama a atenção para o que é seguir Jesus de verdade, o que é ser discípulo. Na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes nós podemos até estar bem perto, mas não sentir a presença. Às vezes nós podemos até conhecer muito, mas ainda não ter o coração tocado e transformado. Vejam, os discípulos de Jesus estavam o tempo todo com ele, ouviam as suas palavras, eram testemunhas dos seus milagres, viram Jesus dar o exemplo, mas o coração ainda estava longe, ainda pensavam a partir da lógica desse mundo, não conseguiam ainda pensar como Deus deseja as coisas de Deus. É por isso que Jesus diz: entre vós não deve ser assim. Vocês não devem se comportar dessa maneira. E Jesus chama a atenção bem firme. Se vocês querem ser grandes, sirvam. Se vocês querem ser os primeiros, se coloquem no último lugar. Isso para nós seres humanos é muito difícil. Nós até queremos aparecer, mas trabalhar, servir, isso fica para poucos. Às vezes a gente pensa logo: isso não é coisa para mim. Varrer a igreja, isso não é coisa para mim, eu sou importante demais, sou formado. Isso fica para quem não tem leitura. Arrumar a igreja, não, isso não é para mim. Isso é para gente mais simples do que eu. Quando o discípulo de Jesus deve compreender que aonde o Mestre está, aí é o nosso lugar. Se o Mestre lavou os pés aos seus discípulos, a nossa missão é lavar os pés uns dos outros. Depois, meus irmãos e minhas irmãs, no caminho do discipulado, que é o caminho da nossa vida, da nossa história, nós devemos sempre estar dispostos a aprender. Quem já não consegue aprender, já morreu. Já não tem mais o que viver. Quem se furta à experiência do aprendizado, já não consegue mais se aproximar de Jesus. Na verdade, a palavra discípulo significa aquele que escuta com o coração, aquele que decora, não no mau sentido. A palavra decorar significa colocar no coração. A palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, deve ser colocada no nosso coração. A nossa participação na liturgia deve ser feita a partir do coração. O nosso serviço na igreja deve ser feito a partir do coração. Existe um padre chamado Cristiano Shankar. Vocês já viram vídeos dele? É bem famoso. E numa de suas pregações, ele disse o seguinte: vocês sabiam que tem gente que não quer ir para o céu? E na hora que ele disse isso, toda a assembleia fez como? Aí ele foi dizer: a pessoa não reza, a pessoa não escuta a palavra de Deus, a pessoa não participa da Eucaristia, a pessoa não se preocupa com o irmão, a pessoa vive no vício, a pessoa vive no erro, sabe que está errada, mas não se entrega. Essa pessoa quer ir para o céu? Não, né? A resposta é essa.
Nós devemos querer ir para o céu, meus irmãos e minhas irmãs. O problema é que nós podemos cair no mesmo risco dos discípulos. Eu não vou morrer agora não. Amanhã eu me converto. Amanhã eu vou ser uma pessoa melhor. Amanhã, quando eu tiver condições, eu vou devolver direito o meu dízimo. Eu quero, por enquanto, um lugar de destaque. Quando estiver mais perto da morte, aí eu me arrependo. E às vezes não dá tempo. Essa é a verdade. Nós precisamos usar o agora da nossa vida para servirmos ao Senhor. Santa Teresinha, que morreu muito jovem, com 24 anos, teve uma sabedoria esplêndida. Ela disse: a única coisa que nós temos é um brevíssimo segundo para amarmos a Deus. Nós não temos mais do que isso. A nossa vida passa depressa. Aqueles 3 anos que os discípulos caminharam com Jesus passaram rápido. E eles tiveram que rapidamente aprenderem a lógica do Evangelho. Nós também precisamos aprender, meus irmãos e minhas irmãs, sobretudo no tempo que nós estamos vivendo. As coisas vão ficando cada vez piores. Eu não sei vocês se já sentem isso, mas parece que cada vez mais más notícias tomam conta de nós. De todo lado vem dificuldade, de todo lado vem sofrimento. Parece que o mundo não vai bem. E existe uma resposta para a situação do mundo, meus irmãos e minhas irmãs. Falta Deus. Falta Deus. Peçamos nessa noite, nessa missa da partilha, que nosso Senhor nos dê um coração de discípulos. Assim seja. Amém. Professemos